Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da UIS, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o senhor Everton Peixoto, CEO e diretor de Relações com Investidores, e o senhor Guilherme Aguiar, diretor de Relações com o Mercado e M&A. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da UIS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Este evento está sendo transmitido exclusivamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.isoluções.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes poderão registrar via website perguntas para o WIS, que serão respondidas após o término da conferência pela área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da UIS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o WIS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da UIS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Everton Peixoto, que iniciará a apresentação. Por favor, Everton, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021. Após a abertura, o Guilherme apresentará os resultados do período. Transformação, inovação, resiliência. Há 3 anos, quando iniciamos a transição da nossa estratégia e modelo de negócio, estávamos cientes dos desafios que nos seriam impostos nesse processo. A construção de uma nova companhia tem nos exigido não só a habilidade de nos reinventar, mas de sermos ágeis, inovadores, consistentes para responder às adversidades, incorporar novos cenários, alcançar um rápido amadurecimento das operações e, consequentemente, a continuidade do nosso crescimento. Por isso, gostaria de destacar nesse trimestre a evolução das nossas unidades de bancassurance. Completamos 1 ano do processo de aquisição da participação da BMG Corretora e iniciamos, junto com o Banco BMG, a evolução do modelo de negócio da unidade, focados em preparar a empresa para a transformação vivenciada pelo banco e capturar as oportunidades derivadas desse ecossistema. Após esse ciclo, celebramos os resultados consistentes alcançados nos últimos meses na operação. No mesmo sentido, a Interseguros atingiu, por mais um trimestre, recorde em seus principais indicadores, fortalecendo a sua posição como a plataforma digital de seguros mais completa do país. Ainda, a UIS segue se consolidando como o principal player dedicado à rentabilidade de negócios na vertical automotiva. Nesse trimestre, a unidade expandiu sua operação para mais 130 pontos de venda, um crescimento de 186% em relação ao último trimestre. Mantivemos também o foco na estratégia de diversificação das nossas operações por meio da construção de parcerias junto a empresas líderes de mercado. No trimestre, celebramos a parceria firmada pela UIS com a LG Lugar de Gente para a criação de uma joint venture, a Bentec, que irá distribuir benefícios por adesão para as áreas de RH de empresas e seus colaboradores.
A nova joint venture, com seu marketplace inovador e completo no seu posicionamento, ajudará o RH de empresas de todos os portes a promover engajamento positivo e satisfação aos times com uma excelência diferenciada, podendo oferecer produtos de crédito, seguros e benefícios que melhor atendam à necessidade de cada colaborador. No cenário de inovação e investimento tecnológico, seguimos determinados em desenvolver soluções para promover a escalabilidade de nossos negócios e potencializar os resultados de nossos parceiros. Nesse sentido, destacamos no trimestre a evolução da solução Digital Agro-Easy Risk, desenvolvida pela WIS Labs, hub de inovação da WIS, para agilizar a vistorias de áreas protegidas por seguros rurais, e a plataforma tecnológica Smart Credit, uma solução desenvolvida pela WIS BPO para proporcionar mais agilidade e segurança na distribuição de crédito agrícola. A tecnologia, para nós, é peça fundamental para seguirmos provendo as melhores soluções a nossos clientes, alavancarmos nossos negócios e alcançarmos os melhores resultados. Esse posicionamento será cada vez mais importante e diferencial na evolução de todos os segmentos de atuação da WIS, o que trará mais potencialidade a futuras parcerias, tanto no leque de possibilidades de balcão, quanto na ampliação do valor que agregamos aos nossos parceiros. Em continuidade à estratégia definida, a unidade WIS Parceiros segue apresentando incremento do volume de atividade comercial e dos números de sua rede, alcançando no trimestre mais de 1.500 parceiros cadastrados. Entretanto, a diversificação de produtos em portfólio impõe um desafio de gestão do novo cronograma de reconhecimento de receita e da necessidade de contínuos investimentos na força comercial para estruturar as novas operações, manter o alcance de resultados e a rentabilidade do negócio. Estamos conscientes que, apesar das recentes conquistas, temos ainda o desafio de escalabilidade e evolução dos nossos negócios para a captura de ganhos de margem e escala. A conjunção do atual momento político e econômico vivido pelo país, os efeitos derivados da pandemia e um negócio constituído por operações recém-integradas ao conglomerado WIS nos impõe desafios não só de expansão da companhia, mas também da manutenção de uma margem saudável, com otimização das estruturas de custos, sem perder a capacidade de expansão e inovação. Estamos cientes dessa dificuldade, mas obstinados em buscar melhores resultados. Encerramos esse trimestre seguros, reconhecendo a evolução da nossa governança corporativa, com amadurecimento da estrutura de gestão e constante busca pelo aprimoramento das nossas políticas e estruturas de controle, bem como pelo alinhamento do management aos objetivos de longo prazo da companhia. Celebramos também a nossa forte cultura corporativa, que nasceu da transformação iniciada em 2018 e é base de sustentação dos nossos negócios. Em um período crítico da nossa história, fomos reconhecidos mais uma vez pela premiação Great Place to Work, alcançando a 32ª posição entre as 150 melhores empresas de grande porte para se trabalhar no Brasil, subindo 30 posições no ranking em relação à premiação do ano passado. Obrigado, Everton. Bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira com o slide número 3, onde falarei dos eventos e destaques operacionais e estratégicos do período. Conforme anunciamos via fato relevante no dia 2 de fevereiro, a WIS e a Caixa Seguridade negociaram de boa fé as condições de um período de transição para a transferência das atividades de corretagem às cocorretoras selecionadas no processo competitivo realizado pela Caixa Seguridade. O período de transição, que teve início em 15 de fevereiro, encerrou no último dia 15 de agosto, quando foram finalizadas as atividades prestadas pela WIS, a Caixa Seguridade e o recebimento de remuneração vigente no período de transição.
Sendo assim, a partir dessa data, a UIS passou a receber apenas o estoque de receita conquistado em vendas realizadas nos períodos anteriores ao dia 15 de fevereiro de 2021. Nesse trimestre, constituímos uma provisão extraordinária referente à remuneração de longo prazo de executivos da companhia, no valor de 16,4 milhões de reais, conforme previsto no plano de outorga de opção de compra de ações fantasma, Phantom Options. O plano tem o objetivo de conceder aos executivos elegíveis a oportunidade de obter a rentabilidade dos ganhos relacionados à geração de valor da companhia, na medida em que o valor de mercado das ações tende a refletir a percepção dos investidores sobre o desempenho presente e futuro. Dessa forma, são incentivados a gestão sustentável do nosso negócio no médio e longo prazo, alinhando seus interesses aos interesses da UIS e de seus acionistas, bem como possibilitando à companhia reter os executivos em seu quadro de administradores. Os detalhes acerca do plano e dos valores provisionados estão detalhados nas demonstrações financeiras do período. Outro importante fato ocorrido nesse trimestre foi a criação de uma joint venture chamada Bentec, que terá participação de 49,9% da UIS e 50,1% da LG Lugar de Gente. Conforme anunciado em 20 de setembro, a Bentec contará com alta tecnologia para distribuir benefícios por adesão para as áreas de RH de empresas e seus colaboradores. Contando com seu marketplace inovador e completo, a Bentec ajudará o RH de empresas de todos os portes a trazer engajamento positivo e satisfação aos times como experiência diferenciada, podendo levar produtos de crédito, seguros e benefícios que melhor atendam à necessidade de cada colaborador. Por fim, destacamos que pela quarta vez fomos premiados pelo Great Place to Work e estamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Conquistamos a 32ª posição no ranking, subindo 30 posições em relação à última premiação. Além disso, a UIS foi reconhecida como a terceira maior empresa no setor de serviços especializados do país pelo ranking 1000 do valor econômico, da Serasa e da FGV. Esses reconhecimentos refletem o resultado diário da dedicação dos nossos Wizards e os investimentos realizados pela companhia em nosso principal ativo, nossas pessoas. Passando agora para o slide número 4, apresentamos os destaques financeiros do período. A BMG Corretora encerra o terceiro trimestre do ano adicionando 59,1 milhões de reais à receita bruta da companhia no período. Esse resultado decorre especialmente do desempenho do produto Vida, que atingiu um crescimento de 29,7% contra o segundo trimestre de 2021 e representou 54,5% da receita da unidade de negócios no período. A UIS teve um trimestre de destaque com o fechamento de 2 novas parcerias e alcance de importantes resultados operacionais e financeiros. Como resultado de todos os avanços, a UIS atingir um crescimento de 81% em receita bruta e 112% em EBITDA, em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, atingimos o número de 200 concessionárias atendidas, crescimento de 194,1% em relação ao terceiro trimestre de 2020. A UIS Parceiros atingiu a marca de 1.587 parceiros cadastrados no trimestre e comercializou 1,6 bilhão de reais em carta de consórcios. Em receita bruta, a unidade atingiu 13,9 milhões de reais, com redução de 4,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A nossa investida em Interseguros, em linha com o expressivo crescimento apresentado nos últimos períodos, atingiu a marca de 682 mil clientes em carteira, um crescimento de 279% frente ao terceiro trimestre de 2020. A investida atingiu lucro líquido de 16,6 milhões de reais, crescimento de quase 113% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Passando para o slide 6, o sumário do resultado consolidado, verificamos que a receita bruta apresentou redução de 24,8% em relação ao terceiro trimestre de 2020, principalmente devido à queda de 81,3% na receita de vendas novas da Rede Caixa, segmento Core Business, que representa uma redução de 125,8 milhões em receita bruta em relação ao mesmo período do ano anterior.
Esse efeito foi parcialmente compensado pelo desempenho das unidades BMG Corretora e Wisconseg, que adicionaram, respectivamente, R$ 59,1 milhões e R$ 2,8 milhões ao resultado do trimestre. O EBITDA da companhia apresentou redução de 50,6% no trimestre, quando comparado ao terceiro trimestre de 2020, com retração de 19,8 pontos percentuais em margem, impactado pela redução na receita bruta, bem como a incorporação de custos referentes à unidade de negócio BMG Corretora e pelo efeito da despesa de provisão com plano de incentivo de longo prazo de executivos da companhia. Devido aos efeitos mencionados anteriormente, atingimos um lucro líquido de R$ 25,8 milhões, retração de 68,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Seguindo agora para o slide número 7, observamos os efeitos considerados para nossa visão ajustada. No EBITDA, ajustamos o montante de R$ 16,4 bilhões no terceiro trimestre de 2021, referente ao reconhecimento da provisão de despesas com o plano de incentivo de longo prazo, outorgados aos executivos da companhia, conforme detalhado no formulário de referência e demonstrações financeiras da companhia. Já na segunda tabela, referente ao lucro líquido, ajustamos os efeitos decorrentes das aquisições realizadas pela companhia nos últimos anos, bem como os efeitos que impactaram o EBITDA, ajustados a valores líquidos. A explicação desses ajustes está detalhada no documento do release de resultados do trimestre. Portanto, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de R$ 56,7 milhões, um resultado 49,5% inferior ao realizado no mesmo período de 2020, com margem líquida ajustada de 29,2%, uma retração de 16 pontos percentuais. Passando agora para o slide número 8, apresentaremos a composição do lucro líquido. Destaque para a linha de imposto de renda e CSLL, que apresentou redução de R$ 12,9 milhões, ou uma queda de 33,7% em relação ao terceiro trimestre de 2020, decorrente do menor resultado alcançado pela companhia no período e devido ao pagamento do plano de incentivo de longo prazo, que possui uma natureza não dedutível, resultando em uma maior alíquota de imposto de renda e CSLL no trimestre, 49,7%. 17 pontos percentuais superior ao apresentado no terceiro trimestre de 2020. Já na linha de equivalência patrimonial, registramos R$ 6,8 milhões referente à participação da companhia no resultado da Interseguros e uma perda de R$ 400 mil proveniente da operação da Grid Finance. Indo para o slide 9, apresentamos a composição do nosso fluxo de caixa no período. No trimestre, apresentamos um valor negativo de R$ 5,4 milhões em CAPEX, principalmente devido ao investimento em projetos na unidade de negócio WIS-BPO, para o desenvolvimento de soluções e plataformas. Em investimentos, apresentamos um fluxo negativo de R$ 21,1 milhões, devido ao desembolso de R$ 28 milhões referente à primeira parcela de earn-out do custo de aquisição da Interseguros, sendo parcialmente compensado por efeitos positivos gerados no fluxo de caixa decorrentes da contabilização do ajuste a valor presente, o AVP, e atualização monetária das aquisições realizadas pela companhia no valor de R$ 6,9 milhões. Na linha de dividendos, foram pagos R$ 9 milhões em dividendos a acionistas não controladoras de nossas empresas controladas. Já em financiamentos, apresentamos fluxo positivo de R$ 223,1 milhões devido à emissão pública de debêntures simples realizada em setembro de 2021. O valor contém o valor do principal, descontado dos custos de emissão e da atualização monetária do período do terceiro trimestre de 2021. Portanto, finalizamos o trimestre com um saldo final de caixa ajustado de R$ 525,9 milhões. Passando para o slide 11, apresentaremos o resultado gerencial aberto por unidade de negócio do grupo. Em relação ao resultado consolidado contábil, os critérios gerenciais afetam marginalmente a abertura entre as unidades de negócio, mas não alteram o EBITDA ou lucro líquido, sendo que essa abertura permite fazer análises a partir da visão da administração sobre os negócios. No slide 16 e no release de resultados, é possível encontrar a tabela de conciliação do resultado gerencial por unidade de negócio e o resultado contábil consolidado.
Iniciando com o segmento Core Business, apresentamos o resultado da unidade Rede Caixa. A receita bruta Run-On, composta pela receita auferida com o contrato de transição, apresentou queda de 81,3%, ou 125,7 milhões de reais, em relação ao terceiro trimestre de 2020, devido ao término do contrato do período de transição em 15 de agosto. O EBITDA da operação Run-On foi impactado principalmente pelos custos com força comercial retida para prestar serviços para as demais unidades do grupo. Já em Rede Caixa Run-Off, apresentamos o resultado do estoque de receitas referente a vendas realizadas até 14 de fevereiro de 2021. No trimestre, essa linha apresentou leve queda de R$ 400 mil em relação ao terceiro trimestre de 2020. A receita foi motivada principalmente pelo estoque do produto Vida, efeito do empilhamento de vendas realizadas ao longo de 2020. No slide 12, apresentamos as demais unidades do segmento Core Business, BMG Corretora e WIS-Conseg. A BMG Corretora adicionou 59,1 milhões de reais à receita bruta total da WIS no terceiro trimestre de 2021. Esse desempenho foi impulsionado pela renovação e venda dos produtos Vida e Prestamista Card, que adicionaram 32,3 milhões de reais e 22,7 milhões de reais, respectivamente, na receita bruta total do período. No EBITDA, a unidade atingiu margem de 19,6%, impactada pelo aumento nos custos referente à provisão de participação nos lucros e de repasse de comissão à rede de distribuição do Banco BMG. Já na unidade WIS-Conseg, atingimos receita bruta de 2,8 milhões de reais, 81% acima do terceiro trimestre do ano passado. Destaque no trimestre para o desempenho do produto prestamista, que adicionou 1,4 milhão de reais à receita da unidade, efeito do aumento na taxa de penetração do produto nas concessões de financiamento automóvel realizadas na rede Barigui. Seguindo para o slide 13, apresentaremos o segmento Enablers, representado pela unidade WIS BPO, e o segmento Aceleradores, representado pela unidade WIS Parceiros. A unidade WIS BPO atingiu, no trimestre, 30,5 milhões de reais de receita bruta, com um crescimento de 23,7% ou 5,8 milhões de reais em relação ao terceiro trimestre de 2020, impactada principalmente pelo reconhecimento da receita de televendas com a consolidação das operações WIS B2U e WIS BPO no trimestre. A unidade atingiu o EBITDA de 4,4 milhões de reais no trimestre, com um crescimento de 10,4% versus o mesmo período do ano anterior, devido principalmente à redução nas despesas do período. Já a WIS Parceiros atingiu uma receita bruta 4% inferior ao mesmo período do ano passado, devido à redução de receita relacionada à venda do produto consórcio. No trimestre, a unidade comercializou 1,6 bilhão de reais em cartas de consórcios, impulsionada pelo volume de cartas vendidas das novas operações Santander Consórcios e Itaú Consórcios. Além disso, o desempenho do trimestre foi impulsionado pelo início das operações WIMO Pessoa Jurídica e da operação de capital de giro WISCred, em parceria com a BIS Capital. Por fim, o slide 14 apresenta o segmento Potencializadores, representado pela unidade WIS Corporate e a unidade investida Interseguros. A WIS Corporate obteve receita bruta de 10,4 milhões de reais, 14,6% inferior ao realizado no terceiro trimestre do ano passado, justificada pelo desempenho do segmento Middle, que foi impactado pela perda de clientes após o encerramento do contrato do período de transição estabelecido com a Caixa Seguridade. Por fim, a investida Interseguros atingiu no terceiro trimestre de 2021 uma carteira com mais de 680 mil clientes, um crescimento de 279% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e um aumento de 222,1%, chegando em mais de 242 mil vendas. Esse desempenho justifica o crescimento alcançado em receita bruta operacional. A unidade atingiu lucro líquido de 16,6 milhões de reais, crescimento de 112,7% frente ao terceiro trimestre de 2020. Sendo assim, encerramos a apresentação
e gostaria de retornar a palavra à Stefânia, nossa superintendente de Relações com Investidores, que vai moderar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos a todos que para fazer perguntas, basta enviar sua mensagem pela plataforma do webcast, acessando o ícone de perguntas e respostas disponível na parte superior esquerda da plataforma. As perguntas serão respondidas à medida que as recebermos. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. A primeira pergunta é do senhor Ricardo Busch Piguel, do BTG Pactual. Bom dia. Poderiam, por favor, dar mais detalhes em relação ao plano de incentivo de longo prazo, explicando como ele surgiu e o que devemos esperar dessa linha para frente? Essa pergunta também já endereça uma pergunta recebida do senhor Alan Cardoso, da Santander Asset, e do senhor Rogério Silva. Everton. Bom, Ricardo, Rogério e Alan, acho que vale a pena aqui a gente separar duas análises específicas. Existe o impacto no trimestre pela saída do presidente do Conselho, que é o Fernando Mello, que impactou essa mesma linha de incentivo de longo prazo, e o programa em si, que pega os dois executivos estatutários atualmente na companhia. O maior impacto, cerca de 90% do impacto que foi percebido nesse trimestre, é da saída do Fernando, é o one-off, não é repetitivo, não vem se repetir, não é recorrente, e é específico para o contrato do Fernando Mello, que tem 20 anos de companhia. E esse impacto não era possível de ser provisionado. O impacto, que é mais ou menos 10% do valor que foi destacado no nosso release, pega os dois estatutários e foi devido ao fato que o trimestre terminou no momento em que a ação estava apreciada, considerando o VWAP de 45 dias. Essa parte é recorrente mediante a performance e usando a metodologia de mensuração e provisionamento tradicional da contabilidade de qualquer empresa que está listada em bolsa, e é justamente para evitar esse impacto ocorrido no Fernando, caso haja a saída de algum desses dois executivos que estão nesse PIUP atual. Bom, seguindo aqui, recebemos outra pergunta do senhor Ricardo Busch Piguel, do BTG Pactual. Vimos que a companhia acelerou os custos na unidade BPO com pessoal e serviços de terceiros. O que devemos esperar de novas iniciativas nessa frente e quando deve impactar a sua receita? Obrigado. Falando um pouquinho de WIS BPO, existe aqui um cuidado que o investidor tem que ter da WIS, que antes a parte de prestação de serviço para a manutenção da carteira de runoff da Caixa ficava alocado dentro da unidade WIS BTU, que fazia parte do ecossistema que atendia a Caixa. Esse serviço foi migrado para o WIS BPO, onde a receita ainda está na unidade ou no CNPJ WIS Soluções, mas o serviço é prestado na WIS BPO. Isso deu uma impressão de forte incremento de OPEX ligado a pessoal. Existe uma operação de call center aí para manutenção da carteira de residencial, multirrisco e automóvel. Nos serviços de terceiros, a WIS BPO está passando por uma forte transformação que vai ser posicionada no mercado a partir do momento que a gente finalizar a aquisição do restante da participação minoritária hoje na companhia e que demanda um pouco mais de serviço de terceiros e um pouco mais de CAPEX para preparar esse novo posicionamento que deverá impactar nossos números no segundo semestre já de 2022. Bom, seguindo aqui, recebemos uma pergunta do senhor Guilherme Grespan, do JP Morgan. Bom dia a todos, obrigado pela apresentação e abertura a perguntas. Se possível, eu gostaria de fazer duas perguntas. Podem comentar como vocês veem o impacto da mudança de mix de receita na margem? Nesse período mais relevante de runoff, vocês esperam que a margem se estabilize em qual nível? Bom, Guilherme,
e aí a gente precisa separar a companhia sem o BRB e com o BRB. A gente imagina que o BRB vai ter forte impacto na margem da companhia olhando para 2022, um impacto positivo, dado que a operação lá roda com a margem relativamente elevada. Se você tirar essa margem, aí a gente vai observar uma companhia, uma UI Soluções, com uma margem mais próxima de 40%, dado o mix de canais que a gente está operando. Especificamente, o BMG opera com uma margem EBITDA pequena, dado o repasse que é feito por dentro, transitando em resultado. Então, é um mix de margem mais baixa do que o histórico da UIS, mas, apesar disso, é uma margem saudável. Me explico. A margem do BMG Corretora de Seguros ela é baixa, mas ela é diretamente proporcional à receita. Então, se a receita vier mais baixa, o custo vem mais baixo também. Então, não é uma margem que nos assusta, uma margem EBITDA baixa que nos assusta quando essa margem baixa vem de alavancagem operacional. Seguindo aqui, a pergunta do senhor Francisco Abud, da GPX Investimentos. Quando devemos ver a entrada dos resultados da parceria com o BRB no resultado da UIS? Ótimo ponto. O BRB, a BRB Seguros, que está em processo hoje de finalização das condições suspensivas, vai dar forte impacto positivo na nossa companhia. Nós estamos falando de mais de 25% de crescimento no top line, mais de 30% de crescimento no bottom line, só a participação da UIS. Então, ela é aguardada como até uma forma de neutralizar o impacto negativo do contrato da Caixa. Hoje, as pendências se encontram numa última autorização do Banco Central, essa é uma autorização específica para instituições financeiras, então não é para o UIS, é para o BRB, e a finalização da AGE de reorganização societária do BRB, que está bem mapeado e sendo conduzido por eles com os acionistas, mais especificamente o governo do Distrito Federal. Lembrando que a documentação e tudo que foi assinado é binding, vinculante, só tem essas condições. A gente imagina que o BRB já deve entrar impactando fortemente o primeiro trimestre do nosso grupo, o primeiro trimestre de 2022. Uma pergunta recebida do senhor Alan Cardoso, da Santander Asset. Analisando o crescimento de receita tri a tri, chamou a atenção a estabilidade da receita da BMG Corretora e a queda na receita da UIS Corporate. Poderiam comentar mais sobre o desempenho que vem de tendência para frente para o quarto trimestre e para 2022? Ainda, a receita da Interseguros também, na visão tri a tri, vem desacelerando, apesar de ainda estar em um ritmo bem forte. O que imaginam que é um ritmo sustentável de crescimento de receita, pensando para o quarto trimestre e para 2022? Ótimo. Então, a pergunta do Alan, na verdade, tem uma outra pergunta do Alan também, mais ou menos nessa linha, então já vou aproveitar e responder ambas ao mesmo tempo. A gente teve um impacto especificamente na UIS Corporate, dado a perda de algumas oportunidades de negócio que eram originadas do balcão. Então, isso teve um impacto e está sendo digerido, ao mesmo tempo que novos negócios, novas frentes de negócio têm tido uma velocidade crescente, compensando essa pequena perda. A gente imagina que a UIS Corporate deve entrar agora numa tendência superavitária ou positiva vis-à-vis desse trimestre. Também é importante lembrar que a UIS Corporate está muito sensível ao investimento que o Brasil ou as empresas brasileiras fazem no nosso país, e é um momento de poucas obras, poucos investimentos em infraestrutura. Isso afeta o mercado de seguros corporate como um todo. É uma transformação, é uma unidade de negócio que entrou em transformação para diversificação depois do conglomerado UIS, então ainda deve sofrer alguns trimestres antes dessa estabilização. Falando de Interseguros, a Interseguros vem investindo já alguns trimestres na criação de um portfólio renovável de menor ticket, que é mais resiliente e menos dependente de transações operacionais. Essa mudança de perfil da receita para um perfil renovável vis-à-vis um perfil de venda na cabeça desacelera o crescimento no top line, mas é um crescimento mais sustentável e saudável no médio e longo prazo. A gente deve imaginar, a gente visualiza
a continuidade do incremento do número de clientes ativos. A Interseguros está mirando 1 milhão de clientes ativos, com seguros de menor ticket renovável, e isso deve se tornar algo perene e saudável e, consequentemente, diminuindo as porradas de crescimento no top line vis-à-vis o que a gente viu nos últimos anos. No BMG, o que a gente fez, o que a gente visualizou foi que a gente exauriu as oportunidades de quick wins ao longo desses últimos trimestres, que deu expansão forte no top line, e agora a gente começa a ver a construção de um portfólio também renovável, mais saudável, mas com menos incremento no top line, como foi na virada do ano / primeiro, segundo trimestre. Então, o investidor da Wiz deve imaginar agora a oxigenação e a transformação de um portfólio mais saudável, uma pequena expansão de margem olhando para frente, mas menor aceleração no top line, olhando no curto e médio prazo. Falando um pouquinho agora, e aí eu já aproveito para responder também a pergunta do Leonardo e algumas outras perguntas relacionadas à margem EBITDA da companhia inteira e da Wiz Parceiros. Então, companhia inteira, a gente mencionou, devemos, sem o BRB, imaginar uma margem EBITDA mais próxima de 40%, que é inferior à margem histórica da companhia, quando existia caixa. Então, o Wiz BPO puxa e o BMG puxa a margem EBITDA no mix para um pouco mais próxima de 40%. Na Wiz Parceiros, a gente deve imaginar uma margem EBITDA que roda entre 45% e 50%, dado o alto e forte investimento que a gente está fazendo em serviço, com o objetivo de ser o líder nessa plataforma de créditos alternativos e consórcios do Brasil. Então, o que a gente está privilegiando e dando foco é na construção de médio e longo prazo, mesmo que isso venha em detrimento a 10%, 15%, 100%, 200%, 200 bips de margem EBITDA. A gente entende que a criação de valor no longo prazo tem mais valia do que alguma margem EBITDA superior no curto espaço de tempo. Pergunta do senhor Fabiano Vaz, da Nord Research. Quais as perspectivas para 2022, com cenário macro mais nebuloso e também de novos parceiros e contratos? Excelente ponto do Fabiano. A gente vem continuando conversando em investimentos que a gente considera estratégicos, que tenham forte capacidade de criação de valor com um tiro um pouco mais elevado, e ficamos um pouco mais conservadores com aquelas oportunidades que demonstravam um TIR menor, abaixo de 18%, 19%, dado o cenário do país como um todo. Hoje, a visão da companhia é que o mais estratégico para 2022 é a construção da plataforma sólida, a transformação do que hoje a gente chama de Wiz BPO e a estabilização dos negócios de forma rentável. Para que 2023 a gente possa ter a capacidade de se arriscar um pouco mais, entrando em negócios menos óbvios e apostando em parcerias, olhando mais o Greenfield, em busca de TIRs muito altos. Então, resumo da ópera: 2022, estabilização da operação, estabilização e maximização do resultado da BRB Seguros, que vai estar entrando no primeiro trimestre do ano que vem, a construção de mais uma ou duas parcerias que possam dar maior poder de escala e de barganha frente ao mercado segurador, amadurecimento das operações e finalização da transformação da plataforma tecnológica e transformação da Wiz BPO. 2023 é que a gente enxerga uma escalagem mais agressiva dessas parcerias, utilizando essa plataforma mais sólida construída ao longo do ano que vem. Lembramos a todos que para fazer perguntas basta enviar sua mensagem pela plataforma do webcast, acessando o ícone de perguntas e respostas disponível na parte superior esquerda da plataforma. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao Everton para as considerações finais. Everton, por favor, pode prosseguir.
Bom, obrigado, Estê, obrigado a todo mundo por participar da nossa áudio. É importante a companhia entender, o investidor e a própria companhia entender que a gente passou por uma profunda transformação ao longo dos últimos 12 meses, talvez o momento mais delicado e crítico da história dessa companhia. Conseguimos estabilizar os negócios, entender a engenharia dos nossos economics pós-perda de contrato, estabilização da operação e diversificação para ser bem pouco dependente da operação de runoff da Caixa. A companhia vai passar por um amadurecimento ainda nos próximos 1 a 2 trimestres para conseguir ter forte expansão ao longo do ano que vem. Estamos muito otimistas com o impacto que a BRB Seguros vai ter, tanto nos nossos economics quanto no nosso operacional e no ganho de escala da companhia, onde a gente deve enxergar o incremento da margem atual da atual BRB Seguros, mediante a tecnologia e processos RUIs. Com isso, a gente enxerga uma visão dos nossos financials para o ano que vem com uma visão positiva de volta a crescimento e volta à expansão de margem da nossa companhia. Está otimista, unido, forte, sólido, mas entendendo e sendo muito realista e muito concreto e muito sólido com relação aos desafios que nos aguardam. A companhia não enxerga com muito orgulho tudo que foi feito, mas também enxerga com muito conservadorismo os passos que a gente tem que dar para a frente. Não é hora de comemorar, é hora de se unir e entregar os próximos trimestres para que a gente tenha certeza de construir a maior corretora de seguros do nosso país. Muito obrigado a todos e vamos à frente para o próximo trimestre. A teleconferência da Wiz está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.